Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Colchões, para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você. Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Planet Paper, receba amigos e elogios. Uniodonto, planos odontológicos. Vidraçaria Amazonas, fone 3454-7922. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Andaimes Modular, a base para sua construção. Tô Seguro, corretora de seguros. CIS-BS, contabilidade e soluções em negócios. Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984. Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada à BR Consórcios. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite. Café com Pipoca, oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor. Olá a todos os nossos web espectadores que acompanham o Café com Pipoca, graças também ao nosso patrocinador, o Café Passaporte, que permite trazer pessoas inspiradoras. E vocês que já acompanharam o primeiro bloco, já acompanham também um pouco da história da Elaine da Fara, queridíssima CEO da Favo Comunicações, tá? Assessora de imprensa, e essa matéria que é muito interessante compartilhar. Muito obrigado de novo pela sua participação, Elaine. Eu que agradeço, Toshio. É um prazer. Legal, o prazer é nosso, né? Então a gente está desmistificando aqui alguns preconceitos ou até a falta de entendimento melhor. Aqui no interior a gente fala-se pouco sobre assessoria de imprensa. E, Elaine, uma coisa que na nossa conversa foi muito interessante é assim, você fez a faculdade e terminou a faculdade de comunicação e jornalismo e não sabia exatamente o que era. Conta um pouquinho pra gente essa sua história dentro da assessoria de imprensa, onde você tem se desempenhado tão bem. Eu me formei em 2001 e na época, pelo menos na faculdade, que foi no interior também, a gente tinha uma visão de assessoria de imprensa, de comunicação empresarial, mas voltado para a comunicação interna, que é aqueles jornaizinhos, de revistas voltadas para o funcionário. Não tinha muita ideia do que era o trabalho de assessoria de imprensa, talvez porque no interior realmente não existissem tantas agências, então a gente acabava não tendo esse contato, saí sem saber direito o que era o trabalho. E aí, a partir dali, como que foi um próximo passo onde você começou a se adentrar? O que você fez de diferente? Porque existem muitas pessoas que começam uma faculdade, trancam e vão fazer alguma outra coisa na vida. E a comunicação sempre era algo que realmente você queria? E como você se adentrou assim nessa área? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Sempre que eu pensei em uma profissão, pensei em comunicação. Defini mesmo que era o jornalismo na época de prestar vestibular. Eu fiz meu primeiro contato foi estágio em Bauru, e logo que eu me formei, existe um curso no jornal Estado de São Paulo, na capital mesmo, em São Paulo, que é um curso para jornalistas iniciantes. E eu passei nesse curso e me mudei para São Paulo. Lá eu comecei a ter contato com assessoria de imprensa, porque no jornal eu fazia estágios, né, no jornal. Então no jornal eu recebia material de assessor de imprensa, conversava com assessor de imprensa. Então ali em São Paulo as coisas já estavam bem mais estruturadas em assessoria de imprensa. Então foi meu primeiro contato. Depois do curso eu fiquei um tempo trabalhando para o Estadão e procurando novas oportunidades. Fui trabalhar numa assessoria de imprensa em 2003 e desde então só trabalho com isso. E acho que em São Paulo foi muito importante até pelo nível, né, a exigência profissional, o nível dos clientes. Quais eram os clientes que você chegou a aprender bastante lá e quais são os seus clientes atuais?
Eu trabalhei com várias empresas, eu trabalhei em agências, então eu atendia empresas de uma forma terceirizada, mas eu trabalhei com empresas de todo o segmento. Minha primeira empresa que eu atendi foi Philips, depois várias outras empresas, a última ainda como funcionária foi BRF, que é a Dia e Perdigão. Eu trabalhei exatamente nessa época da fusão entre as empresas, foi muito interessante. Eu fundei a Favo em 2012, foi num bate-papo com um amigo que tinha muito essa vontade de ser empreendedor, eu também tinha, que a gente definiu que a gente iria abrir um negócio. Eu acho que quando você vai abrir um negócio, se você puder abrir na área que você já tem contatos, que você já tem conhecimento, você vai ter muito mais facilidade. Nada impede que você também abra uma coisa diferente, desde que você estude bastante aquele segmento, porque, né, o sucesso do seu negócio depende muito disso. Então, em 2012, a gente abriu. No primeiro momento, o que a gente teve ideia, antes mesmo de abrir, de ir atrás dos nossos clientes, de clientes que a gente já tinha atendido nos nossos mais de 10 anos aí de experiência. Quer dizer, se você não faz bem o seu serviço, mesmo quando você está começando, você perde a referência quando você pode, de fato, precisar. Seria algo assim? Eu acho que mesmo você sendo funcionário, você tem que tratar como se fosse dono, né, os seus clientes, porque o mercado, você encontra pessoas ao tempo todo, e assim, o seu network, esses contatos que você faz, é o que define o sucesso ou não do seu trabalho. Os meus clientes, 90% é indicação. Sempre foram indicação. Então, eu acho que no momento em que você realmente precisa estabelecer, mesmo para trazer para seus clientes na sua empresa, se você decidir abrir uma empresa, o contato, a maneira que você atendeu enquanto você era funcionário, é o que vai fazer a diferença. Na verdade, é como se fosse assim um treinamento, né? Um treinamento de você já trabalhar, pensa como intraempreendedor, né? Trabalhar como se você fosse realmente dono da empresa. E de repente, se algum dia você for empreender, você já tem essa mentalidade formada. Com certeza, você pode empreender tanto dentro da empresa, se você tiver numa empresa que te dá oportunidade, que abre para isso, quanto fora, né? São duas formas de empreender. Você me perguntou dos meus clientes hoje. Hoje a gente atende vários perfis de clientes, tanto pessoas físicas, temos nutricionistas, chefes de cozinha, palestrantes na nossa carteira, e também empresas tem uma varejista de materiais de construção. Aqui na região de Marília eu atendo uma concessionária de rodovias que assumiu, né, a concessão de uma rodovia aqui na região. A cartela de clientes é bem diversificada. Eu imagino que isso é algo bem desafiador. Para a pessoa que gosta de desafios, é um ramo interessante também. Eu acho que uma das magias do jornalismo é a cada dia você encontra uma história diferente, você conhece gente diferente. Então você, atuando em vários segmentos, você começa a entender como que aquele segmento funciona, você conhece pessoas dali. É muito legal, eu gosto muito. Acho que isso é importante, né? Essa afinidade com o que você quer fazer, né? Com o seu gosto pessoal, para poder dar o melhor de si, né? Porque muitas pessoas, Elaine, você está nesse ramo, lida com muitas empresas, acho que sabe muito bem disso, né? Às vezes as pessoas têm um negócio e não têm o sucesso exatamente por não... Às vezes ela pode até ter o lucro, mas não estar feliz. E a felicidade é inerente ao negócio. E como que você vai vender a imagem de uma empresa, de uma pessoa, se ela também não é feliz naquilo, é isso? Não, com certeza. Eu acho que é um privilégio você encontrar e poder trabalhar em alguma coisa que você realmente se sinta satisfeito, né? Até dizem, se você trabalha em alguma coisa que você gosta, não trabalha nunca, né? Porque, e o empreendedor... tem muita gente que fala, eu vou abrir um negócio e vou trabalhar menos. Na verdade, é o contrário, né? A gente sabe, empreendedor, você trabalha mais. Na minha área, por exemplo, muitas vezes as coisas acontecem no final de semana. Os jornais funcionam no final de semana, né? A TV, ela tem que exibir a matéria naquele dia. Então, se eu sou procurada no domingo eu tenho que estar preparada para atender. Então, assim, eu acho que se você gosta do que você faz, você encara isso com mais naturalidade, com prazer no resultado também. Eu acho que é isso que leva a você crescer e você transmite isso para as pessoas, né? Eu vejo quando o empreendedor ele gosta, quando a pessoa está feliz no trabalho dela, tem aquela história que a gente chama de brilho no olhar, né? Não é bem isso? A pessoa fala do negócio, você vê que ela realmente gosta, isso transmite uma confiança, uma credibilidade que vai te contratar. E aí uma curiosidade também, né? Um dos pontos que normalmente a gente ouve falar muito sobre a assessoria de imprensa é também alguns momentos de crise, seja de imagem pessoal, seja no momento que a empresa é delicado, que uma empresa está passando por um processo. E como que é trabalhar nesse ambiente? O desafio, eu imagino que é bem maior. Como que é ser o lado psicóloga disso tudo?
Eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar nesse setor de crise, tanto na prevenção, porque uma crise, a gente sempre costuma dizer, se você já tem um contato estabelecido com a imprensa, se você já está trabalhando a sua imagem, se você tiver uma crise, é muito mais fácil de você passar por ela, né? Porque você tem que passar pela crise. O jornalista já te conhece, ele vai te ouvir melhor, né? Então isso é mais fácil. Eu já trabalhei com várias gestões de crise, inclusive crises que tiveram repercussão internacional. É um momento tenso, obviamente, mas se for bem trabalhado, assim, e tiver principalmente o comprometimento da alta direção, da presidência da empresa, você pode passar por ela. Desde que a empresa também esteja disposta, caso tenha tido realmente algum problema, a assumir uma postura e a resolver aquilo realmente de forma prática, né? Sempre costumo dizer que a gente trabalha a imagem, mas a imagem sozinha não se sustenta, você tem que ter um bom produto. Por exemplo, eu trabalho a imagem da Pops, mas a pipoca dentro tem que ser muito boa, né? Porque no primeiro momento a pessoa até compra pela embalagem e tudo mais, mas na segunda compra é o sabor, não é? Que vai fazer a diferença. Isso também quando a gente fala de um profissional. Você pode vender a imagem como um profissional muito bom, mas se você no dia a dia, na prática, não for, isso não se sustenta por muito tempo. E só para a gente estar já chegando, infelizmente, na parte da conclusão, né, que sempre tem muita coisa legal para a gente poder estar conversando, a nova geração está entrando, já nem falamos mais da geração Y, são os millennials, são os futuros consumidores, empreendedores, a comunicação das empresas, existe o marketing digital, mas como as pessoas estão mais conectadas, quer dizer, as informações estão ali nas redes. Como que você encara, né, Elaine, o trabalho da assessoria de imprensa nesse momento com essa nova geração, essa new generation que está chegando no mercado? Na verdade, a comunicação, ela evolui o tempo todo. Então, assim, o próprio trabalho de assessor de imprensa, eu não vejo mais daqui 10 anos um trabalho puro, alguém que vai trabalhar só com os jornais, as revistas, porque, infelizmente, muitos deles estão fechando também. Então, cada vez mais você começa a entrar, você tem que olhar para esse futuro, que é digital. Né? Então, os assessores de imprensa hoje, você trabalha, eu falo sempre de assessoria, que é um dos trabalhos, mas você tem que estar sempre focado no que acontece nas redes sociais e produzindo também. Hoje eu produzo muito conteúdo para redes sociais, para sites de empresa que querem sempre estar atualizados para conseguir uma busca Google. Você tem técnicas de redação. Para quem está estudando, para quem está ainda na faculdade, é bom sempre estar atento a isso, sabe? São novos caminhos da profissão de jornalista, da profissão de assessor de imprensa. E as redes sociais você tem que monitorar o tempo todo. Elas podem ser muito positivas para a sua empresa, mas se acontecer alguma coisa negativa, isso ganha uma repercussão gigantesca. Então, assim, como lidar com isso, né? Identificando desde o início, tentando conversar diretamente com a pessoa, enfim, você tem uma série de estratégias, mas assim, ela tem uma relevância gigante, muito positiva, mas se for para uma crise, pode ser bem negativa também. Bom, gente, lidar com crise faz parte do empreendedor e é sempre bom, nesse momento, a gente estar muito bem assessorado por pessoas que sejam especialistas em todas as áreas, né, sejam do financeiro, por isso que a gente traz sempre consultores, professores, pessoas de diversas áreas, para poder abrir o nosso leque, enxergar melhor as oportunidades, ter uma base de pessoas mais fortes, né, que acho que é a base, a fundação, né, de uma casa não é só a parede, e sim toda a estrutura. Seria mais ou menos isso para a gente finalizar? Claro, com certeza. Tá legal, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado de novo, Elaine. E para vocês que acompanham sempre o nosso Café com Pipoca, o nosso Café Passaporte com Pipoca. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Café com Pipoca. Oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Colchões, para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você.
Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Planet Paper, receba amigos e elogios. Uniodonto, planos odontológicos. Vidraçaria Amazonas, fone 3454-7922. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Andaimes Modular, a base para sua construção. Tô Seguro, corretora de seguros. CIS-BS, contabilidade e soluções em negócios. Toca Imóveis, especialista em Marília desde 1984. Caísa Vendas Diretas, parceira do Consórcio União, associada à BR Consórcios. E Produtiva, plataforma para agendamento inteligente, serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente. Hércules, a força do leite.